Um homem permeou a história do Brasil no século XX e não fica difícil concluirmos que esse homem foi Getúlio Vargas. Perspicaz sobre os caminhos da política, Getúlio era sem dúvida um apaixonado pelo poder. Até hoje, mais de 50 anos depois da sua morte, muito do que ele implementou em nosso país se mantém de pé. Em sua longa trajetória na vida pública, aqui destacamos o período chamado Estado Novo. A primeira ditadura que os brasileiros viveram foi Vargas quem instaurou e começava há 70 anos. Esse nome, Estado Novo, foi retirado da ditadura de Portugal, de Antônio de Oliveira Salazar, e duraria 8 anos no Brasil. Eleito e reeleito deputado federal, encontramos agora Getúlio Vargas aos 42 anos de idade, no mais antigo documento cinematográfico sobre sua pessoa. O então já renomado político e sua esposa são homenageados pelo casal Hermano Barcelos em sua residência. Corria o ano de 1924 e Vargas constituía-se cada vez mais num foco polarizador de forças e correntes políticas. A predileção de Getúlio Vargas pelo churrasco vinha, por assim dizer, do berço. E já naqueles tempos, como sempre depois, os banquetes em sua homenagem constavam do tradicional prato gaúcho. Um livro que ele muito me recomendava para ler é o Don Quixote. Tem até uma cartinha que uma vez ele me escreveu dizendo que se eu não tinha lido, que lesse. E se tinha lido, que lesse de novo. Porque entre o idealismo de Quixote e o realismo de Sancho Panza estava o equilíbrio da vida. 3 vezes deputado estadual, Getúlio chega à Câmara Federal com a morte de um companheiro de partido. Aí começa o salto de político de província para personagem nacional. O que é que a gente tem no mundo nessa época? A gente tem no mundo o fortalecimento das ideias mais autoritárias. Tinha tido a Revolução Russa de 17, com o comunismo, a guerra colocando em xeque aquelas ideias liberais, né? Então, em 1920, 1930, você tem em vários países do mundo propostas autoritárias. Você tem o Salazar, né? Você tem o Franco na Espanha, Salazar em Portugal. Você tem a ascensão do Hitler, também na Alemanha, na década de 30. Época que Mussolini, né, também consegue, na Itália, ter a liderança e chefiar o país. Então, quer dizer, é um contexto onde o liberalismo estava sendo colocado em xeque. Então, tem 2 grandes movimentos aí. Um movimento à esquerda, que é o comunismo, com a vitória da Revolução Russa em 17, um movimento que está em expansão pelo mundo. E, por outro lado, então, o regime de direita, regimes de direita autoritários, para se confrontar o comunismo. O Brasil não pode fugir à influência política da órbita internacional. E foi organizada em nosso país uma agremiação política que tomou o nome de Ação Integralista Brasileira, a qual se caracterizava, sobremodo, pela formação de milícias uniformizadas com camisas verdes e pelos marciais desfiles que realizava. A orientação do Partido Comunista da União Soviética, né, nessa época você tinha uma internacional comunista, era exatamente que nos diversos países do mundo, os comunistas se alinhassem com outros setores democratas para impedir o avanço daquilo que era considerado o grande terror da humanidade. Era o nazismo e o fascismo. Em 1933, foram realizadas eleições para uma Assembleia Constituinte. A nova Constituição era liberal e descentralizadora e previa a eleição indireta do presidente da República. Getúlio foi eleito e, em junho de 1934, tomou posse no Palácio Tiradentes. Eu convido a Assembleia e os assistentes a se porem de pé. Prometo manter e cumprir com lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral do Brasil, observar as suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. No dia que a Constituição foi aprovada, no dia seguinte ele diz a famosa frase que eu serei o primeiro revisor dessa Constituição. 1917 não aconteceu de repente, nada em política acontece de repente. Nada deixa de ter os seus antecedentes. A seu ver,
37 começou antes, começou, por exemplo, em 1934. Houve uma gestação do fascismo no seio da democracia de 1919. A partir da Constituição alemã de 1919 até a Constituição brasileira de 1934, houve uma contradição permanente entre duas grandes correntes históricas, a corrente da liberdade e a corrente da ditadura. E no Brasil, isso é sensível na própria elaboração da Constituição de 34. O governo se sentia ameaçado pelos integralistas à direita e pelos comunistas à esquerda. Em novembro de 35, estoura uma revolta comunista nos quartéis, logo dominada por Getúlio. De forma que nós o encontramos uma espécie de preparo, não é? De antecipação, de espera da oportunidade, desde 35, desde que veio... Ele estava na tocaia. Estava na tocaia, exatamente. Você vem com um termo mineiro que me faltou na hora. A lei Estado de Guerra de 35, a Revolução Comunista de 35, quer dizer, a provocação brutal dos radicalismos se processava à nossa vista. Nós estávamos assistindo aquilo. O golpe comunista de 35 foi uma provocação brutal. De 1930 até 37, você tem um jogo de diversos projetos em disputa. Quer dizer, aquele bloco que fez a Revolução de 30, necessariamente não teria que ter desaguado, culminado no Estado Novo em 37. Foi um processo muito bem articulado, onde Getúlio vai eliminando antigos aliados de 30 e vai caminhando para esse projeto mais autoritário. O período constitucional de Vargas ia até 38. Apesar do clima de incerteza política, no fim de 36, vários nomes eram cogitados para a sucessão presidencial. A menina, presidência, vai rifar seu coração e já tem 3 pretendentes, todos 3 chapéu na mão. E quem será? O homem, quem será? Será seu Manduco, será seu Vavá? Entre esses dois meu coração balança porque na hora H quem vai ficar é seu GG. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas uma abstração. Depois desse discurso, o Brasil entrou numa nova fase da sua história, a ditadura do Estado Novo. Getúlio dissolveu o Congresso, censurou a imprensa, acabou com os partidos, prendeu e calou os adversários políticos. Outra medida importante também, Getúlio acaba, digamos, com aquilo que ele achava também que era um grande mal para o país, os regionalismos. Num ato simbólico, ele queima todas as bandeiras estaduais, dizendo que a partir daquele momento o país vai ser um país único. Você não tem mais as forças dos estados, mas que tudo deveria ser, então, centralizado, né, na sua figura, né, ele como chefe da nação. Quer dizer, ele tenta, o seu discurso exatamente unir aquilo que ele chama o Estado e a nação, o governo e o povo, através da sua figura. Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez visando consolidar a unidade política e social do Brasil, e numa época em que tais medidas pareciam temerárias. O principal instrumento de legitimação do Estado Novo foi o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, criado em dezembro de 39. Além de promover a censura nos meios de comunicação, o DIP também produzia informação. Ironicamente, o DIP instalou-se no Palácio Tiradentes, onde funcionava o Congresso antes do golpe. Você não tem partido, você tem censura à imprensa o tempo todo, né? Você tem, enfim, uma série de prisões e parlamentares sendo presos no pré-Estado Novo, no pós-Estado Novo, intelectuais, todos os contestadores do regime estão presos. Incidentes que chegam ao pitoresco. Houve certa fase da repressão em que todos os inimigos do governo, os adversários do governo, podiam ser processados e eram frequentemente. Eu lhe dou um exemplo. Pelo interior afora, um comentário de um político, fosse numa mesa de café ou numa reunião social, que não fosse simpático, digamos, ao delegado de polícia ou ao prefeito, daquilo resultava frequentemente um processo. Vinha aquele inquérito feito lá no interior para o Tribunal de Segurança
E o cidadão era processado por um crime que era injúria a agente do poder público. E era quase fatal a condenação. Pode estar certo de que centenas de brasileiros cumpriram pena de prisão por este fantástico crime de ter feito uma crítica, um comentário ou uma observação sobre uma autoridade subalterna do governo. Então, se fosse contra o ministro de Estado ou contra uma autoridade de escalão superior, então a condenação não era só fatal, era fatal e elevada. E as prisões estavam abarrotadas. Os inimigos de Getúlio já tinham sido derrotados entre 1930 e 37, sobretudo de 35 a 37. Então esse é um longo caminho onde ele vai criando novas alianças e derrotando antigos aliados. Olga Benária, a mulher de Luiz Castro Prestes, era um militante do movimento comunista internacional que veio no Brasil com Prestes, eles entram aqui clandestinamente. E logo depois do levante comunista, a repressão sobre os comunistas, né, é feita de uma maneira eficiente e eles conseguem chegar até a residência de Prestes e Olga. Os dois são levados para os porões da ditadura. O Prestes, inclusive, ele fica preso 10 anos. Ele é preso em 36 e só sai no final do Estado Novo em 1945. Nesse momento, a repressão é feita muito mais pela polícia do que pelo exército. Vai ser uma marca diferente do pós-64. Em 1964, quem assume o comando, digamos assim, da repressão no regime militar, que vai de 64 até 85, né, é o exército brasileiro que está à frente da repressão aos opositores do regime. Nesse período, né, no período Vargas, a chefia era a polícia que assumia esse papel. Em 39, Getúlio regulamentou a Justiça do Trabalho. No ano seguinte, instituiu o salário mínimo. E em 1º de maio de 43, promulgou simbolicamente em São Januário a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. Vargas criou também a Previdência Social com os institutos e as caixas de aposentadoria e pensão. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. A ditadura Vargas otorgou uma série de benefícios aos trabalhadores assalariados urbanos, mas os trabalhadores rurais, que representavam a grande maioria da população, não foram beneficiados de nenhuma maneira. A habilidade de Getúlio foi fundamental para a criação da grande siderurgia. Conseguindo o apoio dos americanos, depois de difíceis negociações, Getúlio construiu Volta Redonda, que só foi inaugurada em 46. Para a industrialização ocorrer, você tem que ter essas indústrias de base, né, chamadas indústrias de base. Então Getúlio está apostando nisso tudo. Né? É criada a Fábrica Nacional de Motores, a Siderúrgica Nacional, enfim, são as indústrias que vão produzir e provocar essa industrialização. Porque até então o Brasil era um país, né, extremamente Brasil exportador, né? Aliás, monocultor praticamente, né? Você tem o café controlando praticamente a pauta das exportações brasileiras, e é exatamente no pós-30 que você começa a ter uma diversificação dessa agricultura e um investimento para você fortalecer a industrialização do país. Isso é inegável. Eu acho que tem que se reconhecer isso. É nesse momento que a gente começa a inverter essa situação de um país eminentemente agrícola para um país industrial. O começo da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 39, determinou o aumento das pressões sobre o Brasil. Em janeiro de 42, realizou-se no Rio a Conferência dos Chanceleres Americanos. No fim da conferência, Getúlio rompeu relações diplomáticas e comerciais com a Alemanha, Itália e Japão. É claro que a simpatia da maior parte das pessoas que estavam à frente do Estado Novo era exatamente pelos países do eixo, Alemanha, né, Itália e Japão. Mas Getúlio é um homem muito pragmático, dizer, então nesse processo todo, e no primeiro momento ele não quer se envolver com a guerra, porque ele acha que do ponto de vista do Brasil, desse fortalecimento desse Estado Nacional, é importante não participar desse conflito. Era um conflito que não tinha a ver diretamente com o Brasil, indiretamente sim, mas não tinha por que o Brasil entrar na guerra. Né? E ele então tenta segurar até onde ele pode. Havia uma tendência, quer dizer, se esperava que se o Brasil viesse a se aliar com alguém, seria exatamente com os países do eixo, né? Mas por várias razões, inclusive razões de ordem econômica, né, o Brasil acaba se aliando com os Estados Unidos, né, com as nações aliadas, digamos assim, com aquele bloco que estava combatendo
o nazifascismo. Em janeiro de 43, Roosevelt e Getúlio se encontraram novamente em Natal. Num jipe, os dois presidentes inspecionaram as bases da cidade cedidas aos americanos para ajudar no esforço de guerra. Em março, foi aprovado o plano para enviar à Europa a Força Expedicionária Brasileira. O governo de Getúlio participava assim da vitória contra o totalitarismo. Ao mesmo tempo, essa vitória condenava o regime. Fica uma grande contradição dentro do país. Como é que soldados brasileiros estão indo lutar na Europa, alguns até, né, morrem na Europa, podem morrer ou morrem, enfim, porque a participação da FEB também é muito pequena, mas de qualquer maneira esses homens vão para a Europa, para uma guerra mundial, e aqui dentro, para lutar em nome da democracia, e aqui dentro do Brasil se vivendo uma situação de ditadura. Quer dizer, começa uma pressão muito grande para que o Estado Novo, enfim, seja derrotado, para que se instalem eleições no Brasil e se volte a um regime democrático. Quando a FEB voltou vitoriosa em julho de 45, a ditadura do Estado Novo agonizava. A censura à imprensa terminara. As eleições presidenciais e para a Assembleia Constituinte estavam marcadas para 2 de dezembro. O general Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes tinham sido lançados como candidatos a presidente. Tinham surgido novos partidos, a UDN, o PSD, o PTB, entre outros. Ele até sai do poder por conta de um golpe dado pelos militares. Getúlio é deposto do poder pelos militares. Já não mais satisfeitos, digamos, todo mundo temia esses projetos continuistas de Vargas. Quer dizer, a grande dúvida era até que ponto, se Getúlio continuasse na liderança desse processo constituinte, né, até que ponto, de fato, ele não conseguiria manobrar para continuar por mais tempo no poder. Então, Getúlio é deposto no final de 45 e as eleições são realizadas já sob a liderança do presidente do Superior Tribunal Federal, que era o José Linhares. Mas o esquema é tão bem montado do Estado Novo que quem ganha é aquele que tinha sido o braço direito de Getúlio durante muito tempo, né, que havia sido inclusive seu ministro da Guerra, que é Eurico Dutra. 40 anos depois do Estado Novo, 23 anos depois da morte de Getúlio, qual é a sua visão do Getúlio? Cabe uma revisão histórica de Getúlio Vargas? Sim, eu acho que sim. Eu acho que, e aliás eu creio que já me manifestei a esse respeito com as próprias palavras que você acaba de empregar. Eu dei uma entrevista a uma grande publicação brasileira com o título de Visão e Revisão de Getúlio Vargas. Eu acho que a revisão de Getúlio Vargas se impõe na medida em que nós o observemos nos seus atributos de personalidade, seus atributos humanos, e esqueçamos aquela espécie de paixão doentia que ele tinha pelo poder. Havia nele uma espécie de conflito de personalidades. Havia nele... Era o borralho do gato. Exatamente. Ele tinha do poder uma noção pessoal, exclusiva, apreensiva. As mãos dele, eu só sentei no lado dele uma vez no Itamaraty, no almoço. Eu senti aquelas mãos fortes, muito fortes, umas mãos poderosas assim, e apreensivas. A gente sentia a mão... Ele gostava do poder. Exatamente. Ele se candidata a senador e é eleito. Em 1945 ele é eleito senador da República. Mas ele entra num certo ostracismo. Ele, inclusive, depois que ele é deposto, ele volta para sua terra natal, ele fica lá um período, né? Mas ele daqui a pouco está articulando de novo o seu retorno. Vargas passa a ser um divisor de águas na política brasileira. Naquela época, ou você era pró-Vargas ou contra Vargas. Quando ele é eleito presidente da República em 50, é um período bastante tumultuado, ele enfrenta uma ferrenha oposição, né? Ele, inclusive, dos setores, digamos assim, mais vinculados ao capital estrangeiro, que estão contra esse projeto nacionalista de Vargas. E Vargas, inclusive, sai da presidência da República se matando com um tiro, né, e deixando um manifesto, uma carta, onde ele diz que sai da vida para entrar para a história, como de fato entrou. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis
promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. O governo Getúlio marcou o Brasil com seu populismo, com a inserção do nacionalismo no país, que já havia surgido no mundo no século XVIII, com a criação da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, com a criação da Justiça do Trabalho e dos sindicatos. Com o fim da Segunda Guerra, as pressões da sociedade por um governo democrático e mais liberal aumentaram. E em 1945, Getúlio é retirado do poder pelos militares. Uma nova Constituição é criada em 1946 e Eurico Gaspar Dutra é eleito presidente. Em um cenário pós-Segunda Guerra e começo da Guerra Fria, o governo Dutra se aproxima dos Estados Unidos, adota políticas liberais na economia, o Brasil recebe investimentos estrangeiros e tem um certo desenvolvimento econômico. Porém, a classe trabalhadora não sente os efeitos da melhora na economia, tendo seus salários congelados pelo governo. Em 1946, pela primeira vez na história do país, os partidos comunistas participaram de uma Assembleia Constituinte. Entre as mudanças trazidas pela nova Constituição está a igualdade de todos perante a lei, a liberdade de expressão sem censura em espetáculos e diversões públicas, sigilo das correspondências inviolável, liberdade de consciência, crença, exercício de qualquer culto religioso, liberdade de associação para fins lícitos. Casa, como asilo individual, tornava-se inviolável. A prisão apenas em flagrante delito ou por ordem escrita de autoridade competente. E a garantia de ampla defesa do acusado. Em 1950, com a campanha do Petróleo é Nosso, Getúlio vence as eleições. Cria a lei de monopólio da prospecção e do refino do petróleo e cria a Petrobras, entre outras empresas públicas. Porém, ele não consegue conduzir seu governo por uma série de fatores e em 1954 se suicida. Seu vice, João Fernandes Campos, assume até o fim de seu mandato. Em 1955, Juscelino Kubitschek é eleito presidente, com o lema desenvolvimentista, 50 anos em 5. Em 1960, inaugurou Brasília. Iniciou a fase de implantação das indústrias de bens de consumo duráveis e de bens de produção. Instalaram-se as indústrias automobilísticas, de eletrodomésticos, de construção naval, de mecânica pesada, de cimento, de papel e de celulose. Juscelino permitiu a entrada de capital estrangeiro para o financiamento das grandes obras que promovia, aumentando assim a dívida externa brasileira. Em seguida, tivemos o governo de Jânio Quadros, em 1961, que renunciou no mesmo ano, assumindo o vice-presidente João Goulart. Tivemos o contragolpe.